Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Você está no Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou a Paula Trevisan e hoje a gente vai falar de um filme com um monte de nomes talentosos envolvidos, mas também um tanto quanto polêmico. Então eu vou chamar aqui o meu, o seu, o sempre nosso Marcudo para contar para vocês o motivo de tanto debate. Diga para mim, Marcudo. Olá, Paulinha, Lê, Lari. A gente vai falar de um filme que tá causando fortes emoções, não sei se tão positivas assim, que é O Mundo Depois de Nós. Bom, a gente não poderia ficar só eu e o Marcudo aqui debatendo, senão acho que a gente ia chover no molhado. Portanto, trouxemos aqui uma mesa de especialista para vocês. Quem também está pronta para demonstrar um lado mais crítico é a Lariposa do Cesto de Limão, Larissa Stilegel. Tudo bem, Lari? Oi, pessoal, tudo ótimo. E tô com limão em mãos para temperar esse bate-papo. Muito bem, e a gente fecha a nossa mesa de hoje com o retorno de um ilustre convidado, especialista em tecnologia que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor esse filme, Alexandre O'Hara. Que bom ter você de volta, Lê. Bem-vindo novamente. Obrigado, Paula. Uma honra estar aqui com vocês novamente. Especialista não, tá? Mas assim, eu entendo um pouquinho e eu quero aprender com vocês hoje. Um pouquinho já é melhor que eu, que me confundo quando vou escrever o meu e-mail. Muito bom. Gente, antes da gente entrar com tudo no papo sobre O Mundo Depois de Nós, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler. Mas a gente vai te avisar antes de começar, combinado? Norba, solta o trailer antes daquele zunido ensurdecedor voltar. Everything I know, I have told you. I don't believe you. I would do anything to protect my family. What you do is your business. Get in the car right now! Haven't you been picking up on what's going on out there? Whatever it is, it's happening to all of us. I just want to know, what is the truth? Vamos lá. O negócio é o seguinte. O Mundo Depois de Nós é baseado em um livro do mesmo nome, lançado em 2020 e escrito pelo Ruman Alman. E vocês sabem quem leu e recomendou o livro na sua lista de melhores do ano? Barack Obama. Logo depois, ele e sua esposa Michelle, maravilhosa, resolveram produzir o longa que acabou sendo financiado pela Netflix. Para roteirizar e dirigir o filme, eles escolheram um especialista em histórias com tecnologia, Sam Esmail, que é criador de uma das séries mais instigantes dos últimos anos, Mr. Robot. Mas ele também já se aventurou por dramas mais pé no chão, que nem a série Homecoming, que eu pessoalmente adoro, onde ele trabalhou também, vejam só, com a Julia Roberts. Eu preciso falar sobre Mr. Robot porque é uma das minhas séries preferidas de todas. E foi meio que um laboratório pro Sam Esmail, né? Uma série muito experimental, ele faz umas coisas bem interessantes, que nem um episódio de assalto, lotado de ação, mas sem falas. Tem um episódio que é puro teatro mesmo. Eu acho que a gente vê essa pegada aqui no filme. Fora a temática, né? O suspense muitíssimo bem trabalhado, eu recomendo demais. Eu quero até falar uma coisa, Marcudo. Eu também adoro o Mr. Robot. Eu acho que, assim, ele fica lá entre os meus top 5, top 10, não é um dos melhores. Mas, assim, eu adoro o Sam Esmail, né? O Sam Esmail, também não sei como que fala, mas eu acho ele sensacional. Fez um seriado sensacional. Inclusive, quero fazer uma provocação aqui. Talvez, que tal a gente gravar até um capítulo pra falar do Mr. Robot? Eu adoraria participar, tá? Aliás, outra coisa, viu? E assim, como a Julia Roberts é linda até hoje, né? É muito linda. Então, queria deixar esse destaque também. Eu tô com você, Ale. A mulher é linda em qualquer filme, em qualquer produção, em qualquer momento. Eu também acho ela fantástica. A gente ainda tá na zona sem spoilers, então eu não vou falar muito sobre a trama. Basicamente, a gente vai acompanhar a história de uma família que vai passar um final de semana numa casa de praia. Só que eles recebem uma visita inesperada. E aí, o que eu posso te contar é que o elenco é enxuto, mas fortíssimo e vem com tudo. Além da Julia Roberts, que eu já citei, a gente também tem Ethan Hawke, Kevin Bacon e ele, que até hoje não errou, Mahershala Ali.
Mas alguém chamou a atenção de vocês no elenco? Eu quero pontuar aqui a Myha'la Harold, que, inclusive, ela tá num episódio de Black Mirror que eu vi recentemente e eu não tava associando ainda ao rosto, eu só tinha aquela lembrança de, cara, eu já vi essa atriz em algum lugar. Que, inclusive, tem episódio aqui que o Ale participou, que é o episódio 314. E ainda, pesquisando sobre a carreira dela, o filme Morte, 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 que eu não lembrava mesmo, que também tem episódio, que é o 253. Mas eu ainda quero pontuar uma outra atriz, mas aí de um jeito negativo, que a verdade é que eu não curti muito não, que é a Farrah Mackenzie, lá no papel da Rose. Pra mim ela tinha a mesma expressão no filme todo, eu não curti, tá? Chamou atenção, mas de um jeito negativo. E eu quero voltar pro Mahershala Ali, que eu acho ele sensacional, ele também é um cara assim, que assim, exatamente como você falou, né, Paula, assim, não erra. E tem uma curiosidade desse filme, que na verdade não era ele, né, que estava escalado, era o Denzel Washington, que também era, eu acho ele maravilhoso, né, não tem como errar também. E conseguiram colocar, então, o Mahershala Ali no mesmo nível, né, então eu só queria deixar esse destaque também. É impressionante como ele está perfeito no papel. Mas é isso, né, gente? Ele fica perfeito em praticamente qualquer projeto que ele se envolva. Eu achei que o casting não só, como a gente sabe, é de nomes de peso, mas ele ficou muito bem colocado. Por exemplo, se a gente tentasse trocar o papel do Ethan Hawke com o Kevin Bacon, eu acho que não daria certo. Eu gosto muito do Ethan Hawke. Eu tenho um dos meus filmes preferidos, assim, da vida, tem filmes que ele fez, então eu fiquei super feliz de ver ele nessa produção, achei que ele estava bem no papel. Eu preciso pegar a tua deixa, Paulinha, pra dizer que um sonho de fã é ver o Ethan Hawke e o Kevin Bacon fazendo alguma coisa de suspense com uma relação entre eles, porque eles são muito parecidos, eles parecem irmãos. Então eu tava esperando até alguma coisa nesse sentido, que um dia eu quero ver eles juntos num filme de novo pra isso. Mas, Lari, me diz se você concorda comigo. Eles são muito parecidos, mas se você tivesse que escolher um dos dois pra ser vilão, qual seria? Ah, é sempre o Kevin Bacon, não tem jeito. Óbvio. O Homem Invisível pra sempre. É muito, porque aí tem alguns papéis que marcam e a gente não consegue... Marcam. E eu acho que, e do outro lado, o Ethan Hawke também já fez muitos bons moços, assim. Então você vê os dois e fala, gente, tá muito claro que eles têm que estar juntos, mas a gente sabe quem é quem. Eles não vão conseguir enganar a gente. É Rutinha. Errou! É a Ruth e a Raquel. É isso, você falou tudo. Ruth e Raquel, bem. Isso, até troquei. A Ruth e a Rutinha. A Ruth e a Raquel, gente, não sei o que falei. Muito bem, muito bem. E, gente, antes de entrar de cabeça nesse papo, eu tenho 2 recadinhos. Primeiro, aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito e dá 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para os fãs de filmes de suspense. Segundo, Marcudo, use o seu poder da sabedoria das multidões e diz pra gente o que o público e a crítica têm achado de O Mundo Depois de Nós. Paulinha, o filme é divisível, então as notas estão um pouco acima da média, olha só. Lá no MDB, com 38 mil avaliações, nota média 6,6. No Metacritic, o Metascore aponta 67 de 100. No Letterboxd, ele tá com 3,2 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 76% da crítica, mas o público não tá gostando muito e dá só 40%. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Center, que lá vem spoiler. Então, Ale, conta aqui pra gente, ainda sem spoilers, quais são suas primeiras impressões sobre O Mundo Depois de Nós? Você gostou, amor, ou dá pro gasto? É polêmico, né? Acho que até pelos números que o Marcudo falou, é polêmico. Eu vou dizer que eu gostei. Eu sou uma pessoa, já disse isso já no outro podcast que a Lade comentou, né? Eu não vejo nenhum trailer. Então, assim, eu fui com expectativa de 0. Então, assim, eu gostei, acho que foi bacana. Acho que teve algumas questões aí que precisam ser trabalhadas, mas eu gostei. E, assim, eu vou dizer já aqui, tá? Eu adoro filmes que já falam sobre apocalipse. Segunda coisa, eu adoro filme que, assim, que prende a atenção, né? Apesar do tempo ali, mas ele me prendeu a atenção, então por isso que eu já posso dizer que eu gostei. E terceiro, eu adoro filme que quando a gente sai, né? Quando termina, você fica com aquilo na cabeça. Cara, o que aconteceu? Deixa eu pensar um pouquinho mais. Então, assim, pra mim eu gostei. Eu já não curti tanto o filme assim. Eu esperava um desenvolvimento mais denso e aprofundado diante dessa proposta apocalíptica que o próprio trailer já insinua. Então, é o problema de gerar expectativa, né? Pra mim, quando um filme se propõe a falar de um tema complexo,
Eu acredito que ele precisa ir mais fundo e realmente destrinchar efetivamente aí esse caroço. Mas para eu aqui poder explicar um pouquinho melhor essas minhas primeiras impressões, eu vou ter que falar um pouquinho mais da premissa da história, tendo um cuidado, claro, para não cair em território de spoiler, né? Senão a Paulinha puxou minha orelha. A gente conhece aqui no filme a matriarca da família, que é interpretada, como a gente falou, pela Julia Roberts, que ela faz a Amanda. Essa personagem, ela não é lá muito carismática, tá? Ela tem uma postura de soberba, uma presunção aí nas suas atitudes, e a própria personagem afirma lá no início do filme que ela não gosta muito de pessoas. Intrigante. O objetivo dela em alugar uma casa de Airbnb e sair do estresse da cidade é justamente se isolar com a família dela. E a Amanda, ela comenta pro marido que é uma casa cara, mesmo que seja fora de temporada, ou seja, a gente tem ali o indício de que é uma família que até tem dinheiro para sair de folga numa casa legal, mas que também não tem dinheiro sobrando, isso fica muito claro. Então, quando ela recebe o dono da casa acompanhado da sua filha, que é um homem e uma mulher negros, a primeira coisa que ela faz é o quê? Desconfiar. Ela fica desconfortável por eles precisarem de abrigo na própria casa. Mas a gente sabe muito bem que a desconfiança dela vai além de não saber quem eles são. Tem uma questão de racismo pontuada no filme que coloca uma pitada de dúvida no espectador justamente para causar esse desconforto. E a gente ainda não sabe quem eles são exatamente. Quem são esses personagens? Isso é colocado de uma forma interessante, mas o desenvolvimento a partir disso e tantas outras pontas que o filme deixa, para mim, deixa a desejar. Lari, eu entendo os seus comentários, mas a verdade é a seguinte, eu tô mais próxima do Alê do que de você nesse momento, porque é o seguinte, eu concordo com ele. Primeiro que eu adoro também filme de apocalipse, assim, falou de apocalipse, você vai me ter como espectadora. E eu adoro um filme em que a tensão é bem colocada, e eu acho que, apesar dos problemas que você colocou, e apesar de achar que o filme tem um desenvolvimento problemático que eu quero abordar mais pra frente quando a gente puder dar spoiler, pra não atrapalhar aqui nossos ouvintes, eu acho que ele é bem sucedido na hora de criar essa tensão, na hora de chamar a nossa atenção, na hora de criar aquele sentimento de desconforto e estranheza o tempo inteiro. Então, seja num ato cotidiano como tomar um café, você percebe que tem algo de errado. Do começo do filme, a forma como ela traz as férias, a gente acha que tem algo de errado. Em nenhum momento a leveza das férias é colocada. Em nenhum momento a alegria de estar indo para uma casa de praia é colocada. E sem ser forçado. Então eu acho que é um bom texto e acho que são boas atuações. Gostei, é meio deu pro gasto. Eu tô com a Lê. Eu gostei. Eu concordo com a Paulinha. Eu acho que é um suspense bem eficiente. Que nem já acontecia em Mr. Robot, o Sam Esmail, ele sabe usar muito bem a câmera, a trilha, o mise-en-scène, os personagens esquisitos para desenvolver o mistério e construir tensão. Eu acho que esse é o principal mérito do filme, saber construir uma sensação cada vez mais crescente de incômodo, fazer a gente duvidar, gostar, detestar, se aproximar e se afastar dos personagens o tempo todo. Porque ao mesmo tempo que eles agem com certa naturalidade, realmente sempre tem alguma coisa estranha por trás. Sempre tem alguma coisa estranha rondando. Eu concordo que o filme peca por não conseguir desenvolver muito bem os temas que ele propõe. Mas como são coisas muito atuais, a gente meio que vai preenchendo umas lacunas naturalmente. Enfim, eu acho que o filme é praticamente um episódio de 2 horas de Black Mirror, mas da fase boa. Eu acho que é um filme bem dinâmico, tanto na direção quanto no roteiro. Mas ainda assim é cansativo, porque são 2 horas e 20, mas acontece tanta coisa que eu achei que eu tava assistindo o filme e tinha umas 5 horas. Mas é uma boa pedida para quem gosta de suspense, que chega até a ter uma cara de terror em alguns momentos, e acho que quanto menos a pessoa souber sobre o filme, melhor vai ser a experiência. E eu vou até falar uma coisa também, Marcudo, você falou sobre o Sam Esmail, que ele, né, o jogo de câmeras que ele sabe fazer muito bem. No Mr. Robot aparece muito bem isso, e é traduzido também dentro desse filme, mas chegou um momento que eu fiquei meio de saco cheio, tá? Eu achei que tava meio exagerado em alguns momentos ali. Eu falei, de novo, né? Então, acho que foi um lado negativo do filme, tá? Pela minha visão. E eu quero fazer aqui um apontamento que eu não sei dizer se foi uma questão orçamentária ou uma decisão estética, mas geralmente os filmes de apocalipse, eles vêm repletos de cenas extremamente atordoantes, assim. E eu acho que a forma que ele atordoa a gente é através de cenas limpas. A gente tem muito pouca cena de apocalipse real, assim, né? No sentido de o mundo tá desabando, tá tudo acabando, tá tudo... Não, o apocalipse, ele é colocado pra gente em pequenas doses. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então,
Se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Pessoal, filme que quer falar de muita coisa pode acabar não falando de nada. Vocês acham que é o caso aqui no Mundo Depois de Nós? O que vocês acharam da forma que a história foi construída? Qual é a mensagem que eles tentaram passar? Eu sei que o pessoal vai explorar bastante a temática, então eu quero começar falando da direção do Sam Esmail, que é uma das coisas que eu mais gosto no filme. Eu sei que realmente a mão é meio pesada, ele deixa as assinaturas dele bem claras, mas eu gosto. Primeiro que eu acho que o filme tem uma pegada meio teatral, não tem muita ação, é mais focado nos diálogos. Então a gente tem o trabalho da fotografia, que explora bastante as paisagens naturais, que nem a floresta, a praia, a silhueta da cidade, em contraste com a casa onde eles estão, que é outro elemento vivo que vai mudando. Um exemplo disso é o quadro da sala da casa, e a casa pertence a negros, né, que nem a Lari lembrou. O quadro começa quase todo preto e com manchas brancas, e conforme o George, o personagem do Mahershala Ali, vai cedendo nas crenças dele, abraçando a família visitante, o quadro vai ficando branco e no final já tá tudo invertido, né, um quadro branco com manchas pretas. Outra coisa bem interessante é o uso das cores. Desde a primeira cena fica estabelecido que a cor azul é a cor da família, especialmente da Amanda, a personagem da Julia Roberts. Então o quarto é azul, a roupa que ela tá pondo na mala é azul, o carro deles é azul, as roupas que eles usam durante a viagem são azuis, a fotografia da praia quando eles chegam é azul, a da casa que tá alugada por eles também. Isso é legal em contraste com o porão do pai e da filha, que tem cores quentes. Então basicamente, para mim, o entendimento que o filme passa é que quem tá de azul não tem consciência do que tá acontecendo. Mas tem uma virada, né? No último capítulo, que o filme é dividido em capítulos, a Amanda não tá de azul, ela tira a roupa azul naquela hora que ela vai dançar com o George. E aí quem a gente vê de azul é o George e a Ruth, a filha dele. E é também nessa sequência que a gente vê o quadro da sala, ou seja, a família conseguiu se sobrepor a eles, né? Eu acho que isso fica muito claro no comportamento deles no final, né? Nem o George nem a Ruth têm mais controle de nada. O som é muito bem usado, seja pelos barulhos e as sirenes de fundo, pelas músicas e principalmente pelo zunido, que é incômodo até pra gente, né? E a questão da câmera é extremamente dinâmica e o Sam Esmail faz ela trabalhar conforme os sentimentos dos personagens. Então ela inclina quando eles estão desnorteados, ele dá close nas reações deles, ela entra, tá dentro do carro da família, ela sai pela janela fechada, aí mostra a parte de fora, ela também entra e sai da casa, ela sobe e desce pelos andares, ela não para mesmo, né? Sem contar quando a gente vê ela mostrando a terra de fora, e várias vezes ela assume a posição plongée, ou seja, aquela de cima, que é chamada de ponto de vista de Deus. E essa dominação é especialmente legal aqui, porque essa impressão que dá, né, que tem sempre alguém olhando aqueles personagens, sempre acima deles, sempre no comando. E essa é uma das grandes tramas do filme, né? Os Estados Unidos estão sendo atacados por alguém que está no comando, mas não sabe quem é. E isso é o mesmo que não tem ninguém no comando, né? Se tem um inimigo que não é palpável, quem tá do meu lado é meu inimigo, e aí o país se destrói por dentro, né? Então essa crítica ao imperialismo nos Estados Unidos ficou bem clara no filme. Vou começar falando então dessa parte da câmera, que o Marcudo gostou bastante, o Alan não gostou tanto, e eu quero dizer que me incomodou, tá? Porque certas horas estava lá 90 graus, gira para um lado, gira para o outro, aí aquele zoom in para chegar e gerar atenção no personagem. A primeira e a segunda vez estavam de boa, a partir da terceira eu já comecei assim, será que precisa mesmo? Será que não parece uma exposição? Olha a técnica que eu sei fazer, será que de fato está contribuindo para continuar a história? Eu tenho as minhas dúvidas. Inclusive, quando a câmera passeia pela casa, que aparece as vigas, a primeira vez eu fiquei tipo super atenta, do tipo, caraca, vai dar um susto. Aí a segunda vez de novo. E a terceira vez, tipo, era só uma forma de utilizar a câmera, mas que, pra mim, além de ela navegar pela casa, não trazia um conteúdo a mais do que eu estava esperando por esse formato, tá? Mas, pensando agora na intriga do filme, no suspense inicial de que tem ali esses personagens que chegam no meio da noite na casa do Airbnb, que eles sabem de alguma coisa e eles não querem falar. A partir disso, o desenrolar desse suspense ali, das faíscas que vão gerando ali no filme, eu achei que esse suspense, pra mim, ele me manteve intrigada, mas não satisfeita. Por que eu digo isso? Vai acontecendo várias coisas ali. Tem a falta de conexão com a internet, tem a aparição dos servos, que eu achei bizarro, porque assim, poxa, não é pra ser um ambiente ficcional, é pra ser um ataque que pode acontecer a qualquer momento, diante da internet das coisas, do modo como a gente está vivendo, enfim. E aí os animais aparecem naquela quantidade, do nada eles somem. Se não é para ser irreal, aquilo ali não
pra mim não foi construído de uma forma muito plausível, sabe? E aí também tem muitos detalhes, né? Tipo, o barco que invadiu a areia da praia. Várias coisas vão acontecendo com uma apatia dos personagens. Eu acho que essa até é uma crítica que o filme quer fazer, mas que deixa vago pra mim. Poxa, se esses personagens não estão realmente se importando tanto, se a galera que tá lá vestida de azul não sabe o que tá acontecendo, mas não tá nem aí, por que eu vou me importar com eles? Eu acho que o aspecto que o filme escolhe de colocar o ponto de vista dos personagens sem desenvolver muito profundamente o que acontece fora daquele cenário, mas que eles em si não se importam tanto, me colocou nesse mesmo momento, sabe? Então, quando, por exemplo, o George vai lá pra praia, vê aquele avião caindo, aquelas pessoas mortas na areia, depois ele chega em casa e toma um drink pra conversar com a Amanda, aquilo pra mim era tipo, cara, sua mulher ia pegar um voo do Marrocos e você tá trocando essa ideia com ela assim, desse modo apático, pra fazer uma dança depois ouvindo um vinil. Eu fiquei, what the fuck, você tá zoando com a minha cara, né? Você quer que eu me importe com esse suspense? Pra mim, assim, cara, a bomba pode cair na casa de vocês, eu vou só assim, ufa, acabou esse drama aí que não tá me abalando. Eu até ia trazer um ponto aqui, Vilari, que eu gostei da sua reflexão, que é muito legal, né? Eu fiquei pensando muito, não do lado do personagem, mas eu fiquei pensando eu ou as pessoas, né? Como vocês sabem, né? Eu trabalho muito com inovação, e sempre eu falo que inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? Que foi um pouco do capítulo do Black Mirror que eu gravei aqui, no 314, que já foi comentado, que eu falei muito sobre isso. E aqui eu acho que teve exatamente essa reflexão, né? O que a gente é sem a tecnologia? Né? Nesse filme mostrou um pouquinho. Isso já começando desde o começo do filme, da filha, né? Sem a internet, não conseguiu ver o último capítulo lá do Friends. O que ela foi depois disso, né? Ela ficou muito focada no capítulo e eu não conseguia assistir. Toda a questão de ficar sem internet, o que a gente é sem a internet? O que a gente faz? A gente consegue curtir, né? Eu tenho uma palestra que eu falo, né? Quantas vezes a gente já foi em um show e a primeira coisa que a gente fez dentro de um show foi pegar o celular para gravar aquela música favorita da nossa artista predileta. E a minha crítica é, quantas vezes depois a gente assistiu aquele vídeo que a gente gravou? Provavelmente a gente postou na rede social, e se viu mais que 10 vezes, eu acho exagerado. Né? Então, assim, de novo, o que a gente é sem a tecnologia? E aqui foi um pouco disso. Lá na praia, inclusive, foi isso, né? A primeira coisa que o menino fez foi tirar o celular para gravar, para depois mostrar para as outras pessoas, se fosse o caso, até para postar na rede social. Não, eu só ia comentar que teve show do Paul McCartney recentemente em São Paulo e choveu muito. E muitas pessoas disseram que elas curtiram muito mais o show porque não dava para tirar o celular para gravar por causa da chuva. E elas perceberam quanto elas conseguiram aproveitar melhor. Só queria fazer esse comentário do que você trouxe. Não, mas eu acho que é exatamente isso, né? Acho que existe uma reflexão aqui, talvez não seja dos personagens, mas da gente mesmo, né? Então, isso que me pegou na minha cabeça quando eu falei, né, lá aqui no começo do capítulo, né, pra ficar pensando, eu fiquei pensando exatamente isso. Né, que é um pouco depois que falou da questão do vinil, né, no final também, que a gente vai falar um pouquinho, mas quando a menina vai lá pegar o final do filme, que é em um DVD ali que ela encontrou, né, será que a gente consegue voltar a ser analógico? Né? Será que o analógico não é bom? Eu não estou falando que eu viveria num mundo analógico, mas assim, quem que a gente é sem a tecnologia e toda a questão digital, né? E aí, né, o GPS que também é mostrado, acho que tem várias coisas ali de reflexão, que aí eu pego de novo o link do Mr. Robot, que ele fala um pouco disso, né, da questão da cibersegurança, né, do Mr. Robot, ele traz aqui de uma outra visão. Antes fiz algumas defesas ao filme e agora eu vou fazer aqui algumas críticas. Eu concordo um pouco com a Lari, assim, os problemas de desenvolvimento, eles estão ali e eles, em vários momentos, eles aparecem. E pra mim, eu acho que muito disso que vocês estavam falando, o que realmente ficou foi, eu não consegui juntar as duas coisas na minha cabeça. A gente tem ali uma parte um pouco simbólica de tudo que está acontecendo no desastre natural, naquela calamidade, naquele apocalipse, e aí esse simbolismo ele aparece através dos servos, ele aparece através, como bem disse o Marcudo, da forma como a câmera e o som é utilizada, é aquela mansão que ela chega ao bunker, todos os símbolos estão ali, a gente está tentando entender. E ao mesmo tempo a gente tem uma coisa super concreta, que é a tecnologia, um cyber attack, a gente tem ali hackers que estão invadindo, e eu não achei que o filme foi bem sucedido ao desenvolver a história e juntar essas duas coisas. Então eu acho que a gente acaba ficando um pouco frustrado
né? A gente vai chegando próximo ao final e fala, pera, ele vai continuar mostrando elementos estranhos a nós e em nenhum momento eles estão de fato convergindo para trazer uma explicação lógica. A gente sempre fala que filme mastigado demais, e várias vezes a Netflix é profissional em fazer filme mastigado em excesso, é muito ruim. Mas aquele filme também que beira o nonsense, que pode entrar ali na categoria do quase mal acabado, também não dá. O filme é bem feito. Os momentos de tensão são muito bem construídos. Porém, conforme a gente vai caminhando para o final, isso me incomodou. Por isso que eu acho que o excesso de informação que ele traz, sem de fato conseguir costurar, me atrapalhou. Eu não acho que falta tanta coesão pro filme. E puxando uma coisa que o Ale falou, eu acho que outro plano de fundo é realmente como as relações humanas estão cada vez mais pautadas pelo individualismo, né? A personagem da Julia Roberts começa o filme com um sorriso no rosto, falando que odeia pessoas. Mais pra frente ela diz que odeia ser assim. Eu não sei quanto essa reflexão final é válida, mas ela tá certa em dizer que o mundo é cada vez mais cada um por si. Aliás, bela atuação da Julia Roberts, né? Ela carrega bem aquela personagem que é insuportável, é racista, mas também é uma mãe atenciosa, afetuosa, é complexa, né? E eu queria discordar da Lari com relação ao personagem do Mahershala Ali, que ela falou que ele foi pra praia, viu aquele caos, pensou na mulher. Não, ele chega molhado, ele fica sentado no sofá olhando pra frente. Não, Marcudo, pera lá, mas é que assim, eu preciso concordar com a Lari. Você vai pra praia, você vê um monte de corpos, um monte de gente estendida, e você volta pra casa. Gente, você vai falar, galera, a gente precisa levantar. Tira esse terno, tira esse sapato, bota todo mundo um tênis. Chegou a hora, pega a faca na cozinha. Não, bora pra entender o que tá acontecendo. Mas ele tem uma noção, ele tem aquele amigo militar, ele sabe que as coisas estão acontecendo nos bastidores. Não, é verdade, Marcudo. Ele tem algum controle, exatamente, ele tem algum controle. Mas o sentimento de falta de urgência deles diante do apocalipse é tipo assim, isso me incomodou um pouco. Você fala, tá, ele, primeiro, um petroleiro invadiu a praia. Mas a gente aceitou, entendeu? Bom, enfim, eu só quero dizer assim, eu concordo. Aí é que tá, eu acho que o filme é bem feito, mas justamente por não trazer, às vezes, sentimento de urgência, não desenvolver também frustrou. Um detalhe é saber o que tá acontecendo. Outra coisa é não se desesperar com isso. Tipo assim, o cara viu um monte de coisa, ele tem informação privilegiada e você vai dançar com a mina que você conheceu na noite anterior, sendo que a tua filha tá aí. Mas ele dançou no contexto de que, a gente tentou, a família tentou sair, ficou desesperada, tentou sair. Chegou na estrada, tinha um monte de Tesla lá, batendo um atrás do outro, porque tem isso também. Ele é tão bom ator, eu acho impressionante como ele gira a chave rápido, porque nessa cena que ele tá dançando feliz com a Julia Roberts, em segundos ele vai da alegria pra angústia, porque ele sabe que ele provavelmente perdeu a esposa. Vou trazer a questão da tecnologia. O que a gente é sem as informações? O que a gente é sem a internet, sem a televisão, que eles queriam olhar toda hora para ver o que estava acontecendo? E aí eu entro na questão da nossa criticidade, né, como pessoa. Será que... E aí talvez tem uma mensagem que está sendo passada no filme. Será que a gente tem um processo crítico como antigamente? Ou a gente está sendo levado pelas informações que existem, entendeu? Então aí até entra na questão, né, eu gosto muito de falar do ChatGPT, por exemplo. Será que não vai chegar um momento que as pessoas não vão ter mais esse senso crítico? Só vai pegar as informações e utilizar? Então, acho que um pouco disso também, de repente, é um pouco, né, da mensagem que está sendo passada, assim, tem um desastre, a pessoa está desesperada, viu os corpos ali, mas o que a pessoa vai fazer? De repente não sabe mais o que fazer. Pessoal, como eu falei, o filme é divisivo, a gente tá vendo aqui, é um filme bem divisivo, é só dar uma volta pelas redes sociais pra gente perceber também. E uma das principais reclamações que eu vi é que o filme não tem final. Então vamos fazer aquele famoso final explicado, né? O que vocês tiraram do fim de O Mundo Depois de Nós? Olha, eu vou muito pro lado disso que o Ale tem trazido, assim. Eu acho que o que o filme quer fazer é uma grande reflexão sobre aonde a gente como sociedade está caminhando e o papel da tecnologia em absolutamente tudo o que a gente pode conceber como mundo, inclusive a natureza aí, né? A gente vê ali os animais migrando, o papel do cervo, que eu acho que é simbólico pra caramba, e etc. Mas tentando entender de fato o final, assim, o que era a Rose ali sozinha. Eu acho que ela vem com aquele elemento, né, de não à toa ela é o membro mais novo da família, então a gente tem ali a questão da juventude, que lida com as mudanças e com a tecnologia de um jeito diferente, mas o que eu sinto, assim, explicar o final, o que eu sinto é que ele quis deixar em aberto. Qual é a lacuna que você vai preencher?
O que é que você entendeu disso? Eu não li o livro, tá? Mas parece que no livro é um pouco melhor explicado. Eu preferi não entender, porque eu quis realmente preencher a lacuna por mim mesma. Então a gente, dentro da hipótese maior, vamos falar ali de um cyber-attack. Eu não compro, tá, gente, essa hipótese de cyber-attack. Eu não acho que é isso. Eu não vou falar a minha teoria porque eu não quero virar meme, mas a grande verdade pra mim é a seguinte: é independente do que tá acontecendo e do que tá motivando, o que é que a gente vai fazer com isso? E o que a gente vai fazer a gente vai levar todo mundo pro buraco, porque a gente não tá preparado. A gente não tá preparado pra viver sem tecnologia, a gente não tá preparado pra viver sem burocracia, a gente não tá preparado nem pra viver em comunidade uns ajudando os outros. É impressionante como bem trouxe o Marcudo. O individualismo fica evidente ali. Aquela cena em que o Clay tá dirigindo e uma moça falando em espanhol totalmente desesperada, numa estrada vazia, pede ajuda dele e ele só fala pra ela: olha, eu não entendo espanhol, olha, eu não entendo espanhol. E daí que você entende espanhol? Você entendeu que ela tá desesperada, você entendeu que não tem ninguém na rua, e o mínimo é uma linguagem corporal. Abre a porta, põe essa mulher dentro do carro. Nem isso ele conseguiu fazer. É isso, é pra esse lugar que hoje, se a gente olhar pro mundo, nós somos uns fechando as portas pros outros. E eu acho que essa é um pouco a mensagem que ele quer trazer. Eu acho que é um pouco isso, assim, que a gente vê com o mundo. Não é à toa que a gente tá tendo ondas de calor absurdas, não é à toa que a gente tá vendo rios secarem, rios transbordarem, não é à toa que a Braskem tá estourando Maceió. Não tinha como não falar, né, gente? Uma coisa absolutamente triste que tá acontecendo aqui. Então, os avisos estão aí. Eu acho que nem todo filme precisa ter um final explicado. E aí eu falo, as pessoas estão mal acostumadas de ter sempre um final explicado. E sempre vão querer. Por isso que eu acho que existe essa discrepância de opiniões. Muita gente, né, está criticando do lado negativo porque queria um final. Eu acho, assim, na minha opinião, também não li o livro, tá, Paulinha? E eu já ouvi também falando que o livro tem, né, também um final aberto. E eu acho isso ótimo, né? É um processo criativo, é o que eu falo, né? Assim, existem vários filmes que existem o mesmo modelo de criação. E quando sai um pouquinho, né, desse processo, as pessoas já ficam assustadas. Eu gosto. E, de novo, eu gosto de filmes que tem finais... Assim, vou pegar aqui um exemplo, vou fazer uma comparação bem esdrúxula, tá? Mas, assim, Inception. Tem um filme dúbio ali, né? Um final dúbio ali. As pessoas gostam? Gostam. Né? Então, assim, por que não pode ter um final aberto nesse filme também? Por que precisa ser tudo explicado? Talvez não precise. E aqui também é a mesma coisa. Será que não pode ter essa discussão rica como a gente está tendo, de diversas visões diferentes? Eu acho que isso que é rico. Olha, é muito legal essa conversa e eu tô muito com vocês com relação ao final. E eu acho muito intrigante essa premissa ali de um final explicado. Porque pra mim, o filme em si tá muito explicado. Até já vou voltar nisso. Pra mim ele tá redondíssimo. A discussão que gera e o desenvolvimento é o que a gente faz aqui e que, de fato, deixou várias lacunas pra gente preencher. Porque, vamos lá, o final, pensando que o George tá naquela situação em que a filha dele pede pra ele ficar em casa com ele, porque o caos está rolando. Mas ele precisa ir junto de alguma forma que, pra mim, o roteiro facilitou, porque ele tem que ir até a casa do Danny pra rolar aquela conversa expositiva do que tá acontecendo. O cara que se preparou para um momento apocalíptico, para depois eles negociarem ali o remédio, ele ceder. E aí, quando o George entra no carro, ele vai explicar, e isso me incomodou demais, de um modo super expositivo, os 3 passos do ataque que aconteceu, esse golpe de Estado, num caos instaurado, um problema de desinformação. Inclusive, o filme faz questão de botar takes, mini flashbacks ali do que a gente acabou de assistir no filme, como se fosse para ilustrar aqui, ó. Ó, eu tô falando desse ponto, olha aqui as imagens. Nossa, eu assisti os carros, os Teslas, batendo uns nos outros. Então, ele desenha. Ele fala, a gente tem que encontrar, então, um bunker da família. A filha já tá no bunker, a Rose, no caso. E elas vão, as duas, a Amanda e a Ruth, estão prontas ali pra voltar pra casa, onde eles irão, de alguma forma, se encontrar pra ir no bunker depois. Então, pra mim, esse fechamento, essa construção do Lego ali tá clara. E, inclusive, eu achei engraçadíssimo. Inclusive, o filme salvou um pouco mais pra mim, enquanto espectadora, pela ironia de desligar com o último episódio de Friends.
a Rose, há poucos minutos ali, acha o bunker, tá lá comendo felizona, sozinha, e dá o play pra ela, tá tudo bem. Do tipo assim, eu estou alimentada, eu tô assistindo aquilo que eu quero, o mundo pode acabar, que é isso que eu quero mesmo. Ou seja, a família entrando no bunker vai viver de um jeito com dificuldades nas relações e eventualmente acabar se matando entre si, né? Mas, enfim, aí eu já dou uma leve exagerada aqui no meu entendimento. Mas acho que o grande problema, Lari, as pessoas ainda querem saber, por exemplo, de onde que veio o ataque, por que que veio. Acho que tem várias informações ali que as pessoas querem saber, mas assim, precisa saber dentro do filme, talvez não precise, porque tanto faz, né? Tanto e o filme faz. não tá preocupado sobre isso. Tanto é que se ele tivesse preocupado, ele mostraria o outro lado, não a perspectiva das pessoas. As pessoas querem perguntas que o filme responder perguntas que o filme em nenhum momento se propõe a responder. E aí que tá o problema. E aí, só pra também pegar o gancho que você falou, Lari, eu imagino, tá? Mas assim, eu com a última música do Friends, eu saí dançando, tá? Porque assim, não tem como, aquela música é muito boa. Eu concordo com vocês, eu acho que as pessoas querem final catártico pra tudo, e não precisa, e realmente tem tudo, tá tudo no final. E eu gostei que acabou com a Rose, porque ela é uma garota estranha que ninguém dá ouvidos, mas é a única que tá atenta aos sinais dados pelos animais. Também tem essa questão bem interessante dos animais serem os guias no mundo em colapso, né? E a fissura dela por Friends é muito boa. Ela só queria saber o destino do Ross e da Rachel pra poder ter um momento de felicidade no mundo que não ia mais voltar ao normal, e conseguiu merecidamente. E foi por DVD, e aqui tem uma questão interessante, a gente sempre ouve de uma pessoa mais velha que se recusa a ter conta em banco, que guarda o dinheiro todo em casa, mas cada vez mais essas pessoas estão certas. Semana passada, por exemplo, a Sony anunciou que quem tinha comprado certos conteúdos, acho que da Warner, simplesmente não ia ter mais acesso por questões contratuais. Então é isso, a pessoa comprou o conteúdo e não vai ter mais, não é mais dela. Então o que é físico, que está na sua mão, pode até deteriorar, mas é seu, né? O que é digital, que não tem garantia nenhuma, e hoje 80% da nossa vida é digital, não tem, pode acabar. E Sam Esmail disse que o filme é um conto de alerta para o perigo desse tipo de relação, e eu acho que ele está certíssimo. Marco, eu acho interessante você falar essa questão do que é digital, e hoje é 80% digital, não é nosso, e eu acho que é justamente de entender que não só não é nosso, como pode colapsar a qualquer minuto por diversos motivos que estão totalmente fora do nosso controle. E a gente tem que ter essa clareza. Isso significa que eu tenho que sair correndo e pôr dinheiro embaixo do colchão e investir em propriedades imóveis? Não, mas isso quer dizer que a gente precisa ser um pouco mais inteligente na forma como a gente usa a tecnologia. Só uma curiosidade, parece que foram, né, indagar o Elon Musk, sobre a questão do Tesla no filme, né? E ele meio que saiu pela tangente, dizendo, isso aí mesmo, gente, o Tesla não precisa de energia lá, ó, carrega com o sol. Não quis falar sobre o fato de que os Teslas estavam apinhados na estrada, impedindo as pessoas de chegar nos lugares e ter acesso a, enfim, por exemplo, ajuda médica. Chegou a hora de dar as nossas notinhas por aqui. Eu quero saber, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para o mundo depois de nós, que tá lá na Netflix. Diz pra gente, Lari. Olha, depois dessa conversa marota, eu até vou aumentar umas poltroninhas e vou fechar o filme com 60 poltronas amarelas. Mas se eu tiver que escolher, eu vou de 2h30 de Friends, viu, gente? Eu tô com a Rose. Eu acho que o filme não consegue trabalhar tão bem todas as discussões, mas acho que é muito eficiente na construção, então eu vou dar aqui 74 poltronas amarelas. Sempre falo que assim, 60 é na média, ok, mas eu vou esquecer daqui a algumas semanas. 70 já é uma que eu vou ficar sempre pensando, sempre não, né? Mas pelo menos por um tempo eu vou pensar. E é exatamente isso que me entregou, me prendeu a atenção, tô pensando ainda no filme, algumas semanas ainda vou pensar, então vou nos 70 poltronas amarelas. Olha, assim como a Lari, eu vim com uma nota em mente, saio com outra, aumentou um pouquinho aqui depois da nossa conversa. Acho que tanto o Marcudo quanto o Ale foram eficientes em mostrar outros pontos positivos, e eu também vou deixar o mundo depois de nós com 70 poltronas amarelas. O Abaco aqui do Senta Que Lens Bem Spoiler tá dizendo então que este filmão na Netflix fechou com 69 poltronas amarelas. Solta aquela música, Norbinha, comemorando que passou de ano raspando, mas passou. E é
isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que toda semana tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar por aí, enquanto recupera o seu gravador de DVD pra fazer todos os seus backups, enquanto assiste o que aconteceu com o Ross e com a Rachel, ou zapeia pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Enquanto você puder. Obrigada, gente. Agradeço novamente pela participação. Quem quiser me seguir no Instagram, Uehara-Ale, né, que é o contrário do meu nome, que é Ale Uehara, que pegaram meu nome, então por isso que eu já deixo aqui bem claro, Uehara-Ale. E como a Paulinha falou, eu já tenho aqui ainda guardado os meus DVDs, tá? Então, inclusive, lembrar que em novembro ou outubro falaram da tempestade que vai cair a internet. Então, sim, guardem lá seus DVDs, tá? Eu vou fazer meu dever de casa também, viu? Gente, foi um ótimo papo, um beijo e até mais. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.